Fala, rapaziada. Bom, o vídeo de hoje não vai ser tão aleatório quanto os demais que eu postei, mas ele vai ser sobre análise e desenvolvimento de sistemas, né? A faculdade que eu estou fazendo tecnólogo agora, né? Bom, esse vídeo aqui eu vou abordar, né, tanto o porquê de eu ter escolhido essa faculdade, o que é que eu tô achando dela, tá ligado? Eu vou falar também sobre a grade curricular e, como eu posso dizer, vou ensinar vocês também algumas técnicas, né, para vocês conseguirem aprender nesse modelo aqui. Pelo menos é o que eu tô utilizando e eu tô conseguindo entender bastante coisa, tá? Tá, primeiro ponto, galera, o porquê da escolha, né? Eu tô indo pra baixo porque eu anotei aqui, então, mas vocês entenderam. Porquê da escolha, galera? Bom, eu escolhi a faculdade de ADS porque durante o ensino médio, logo no finalzinho, no terceiro ano, eu tive a oportunidade de fazer o Enem, né? E a FUVEST e tudo mais, só que todo o meu grupo, né, como eu estava fazendo ensino técnico, eu tinha que fazer o TCC, e o TCC era sobre um projeto integrador, onde você tinha que criar um sistema e tudo mais, né. Eu e meu grupo sentou para conversar, né, um certo dia, e criamos o projeto em si, né. O projeto era sobre adoção, chamado Almigos, e esse projeto, galera, vamos dizer assim, que o meu grupo inteiro, somente uma pessoa sabia programar, e essa uma pessoa era meu amigo João, né. O resto, as duas meninas não sabiam programar, né? Eu não culpo elas, né? Até porque elas ajudaram bastante, tanto com o design, como também com a escrita. Mas, por esse motivo, né, de não ter mais outras pessoas que soubessem programar, somente uma pessoa para me ajudar, no caso. E exatamente essa pessoa começou a trabalhar bem no momento de criar o TCC. Acabou que eu fiquei responsável sobre tudo, né? Uma pessoa que não gostava de fazer nada dentro de sala de aula e que ficava dormindo o dia inteiro no fundão enquanto a professora explicava as coisas, teve que se virar para aprender programação e aplicar tudo no TCC. Né? Foi aí que eu comecei a estudar HTML, que eu comecei a estudar JavaScript, comecei a estudar um pouquinho sobre Node, comecei a estudar sobre banco de dados, aí que veio o SQL, e depois eu tive que procurar um modelo de utilizar aquilo dali, aí o professor recomendou um MySQL. Primeiro contato que eu tive foi estresse total, e como eu estava sem tempo, não tinha tempo para ficar, aprendendo a utilizar aquilo dali, minha solução, né, como eu estava sozinho, foi trocar de banco e utilizar o Postgres dentro do Supabase. E foi aí que eu criei todo o projeto em si. Mas, prosseguindo, o motivo de eu ter entrado em ADS, né, como eu disse para vocês, eu fiquei responsável sobre todo o TCC. E com isso, eu não tive possibilidade de sair, né, de casa para ir fazer uma prova, no caso, né, nossa, esqueci até o nome, mas fazer essas provas que você faz, tá? Eu lembrei do dia, só que, cara, eu tava tão ficcionado pra terminar esse TCC com medo de reprovar de ano, como eu não tinha feito nada e minha única oportunidade de passar de ano era o TCC. Eu me entreguei totalmente e meio que levei pro foda-se, assim, a FUVEST e o Enem, né? E com isso, só restou o Provão Paulista. Exatamente no dia do Provão Paulista estava muito ruim, coisas particulares, e foi muito ruim, chutei tudo. Naquele dia eu não queria fazer nada mesmo, então chutei, escrevi qualquer coisa lá, chutei. A única coisa que eu tirei nota boa, assim, que eu me lembro, foi a redação, que tocou em um assunto sobre neurociência, né, que cara, aquilo dali me tocou bastante. Falei, caraca, mano, agora sim eu vou escrever alguma coisa que toca num assunto que eu gosto, tá ligado, e tudo mais. E o ano acabou, eu não tinha pra onde ir, nem o que fazer, né? Não tava trabalhando também. Ainda não estou. E o que eu recorri foi tentar fazer uma prova, né? Pra ganhar um desconto. Pra ganhar um desconto no EAD aqui da minha cidade, né? O EAD na Universidade da Unicep. Bom, até aí vocês entenderam, né? Eu tinha duas opções, né? Eu tinha a opção de fazer presencial como engenharia da computação e análise e desenvolvimento de sistemas como IAD. Matheus, por que você não escolheu engenharia da computação? Tava muito caro.
gente, presencial tava mais ou menos uns R$ 1.000. E eu não tava com essa grana toda. Eu também não tô nem trabalhando para pagar essa grana toda. Tá? Eu tô recebendo ajuda de familiares, então não era uma opção viável, né, pagar a engenharia da computação. E além disso, pela grade curricular que eu vi da engenharia da computação, ela ia tocar em linguagens de programação, só que não seria o foco dela, né, porque o foco dela seria mais hardware e tudo mais. E aí eu fui de EAD. Nisso, puxei um amigo meu junto também que gostava de programação, o mesmo amigo que começou a trabalhar na época do ensino médio. E ele está fazendo essa mesma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas comigo, tá? Galera, a grade curricular, né? Eu abri aqui no computador, mano. A grade curricular do que eu estou fazendo atualmente, né? O primeiro semestre, galera, foi sobre a prototipação de internet das coisas, tá? Que era tocando naquele sentido de Arduino e tudo mais, tá ligado? Então, questão de IoT, tá? Reprovei, tá? Eu entrei na faculdade assim, achando que seria as flores da vida, tá ligado? Então eu cheguei assim falando, não, vai ser igual ao ensino médio, né? Eu peço ajuda ao professor. Cara, se fosse presencial, talvez. EAD, não confio em tanto, tá? Bora pro próximo aqui, que é o que eu estou agora, né? Eu saí do primeiro semestre, acabei do primeiro semestre e estou agora aqui no segundo, né? O segundo é sobre prototipação de apps low code, né? Resumidamente, eu estou aprendendo sobre algoritmo e lógica de programação, tá? Essas coisas aqui, eu sinceramente, por já mexer com programação, eu não achei necessário pra mim, tá ligado? Tá me dando um pouco de canseira pra fazer, mas eu tô me obrigando a fazer da mesma forma, porque eu sei que tem coisas que eu não aprendi completamente. Eu posso ter aprendido a lógica e o algoritmo sozinhos, mas não foi tudo que tinha pra aprender, tá ligado? Não sei nem se tem esse tudo, mas é sempre bom dar uma revisada e rever essas aulas assim, né? Bom, no terceiro semestre, galera, pelo que eu tô vendo aqui, vai cair sobre... Calma aí, eu errei algum negócio aqui. Tá, segundo semestre seria a questão de... Oxi, rapaz, errei. Não, eu errei, ó. Tá vendo? Já tô passando informação errada pra vocês aqui, ó. Tá, o primeiro semestre é sobre prototipação de internet das coisas, o IoT. E no mesmo primeiro semestre tem um segundo módulo. Eu não tinha visto esse módulo, eu achei que era outro semestre, galera. Tem um segundo módulo aqui de prototipação de app low code, né? Eu não sei, aí vocês vão falar, Matheus, você tá lendo a própria grade da faculdade que você faz? Eu confio no taco que eu tenho, mano. Confio na faculdade que eu tô fazendo, né? Então eu não ódio tanto assim, porque eu sei que eu vou aprender se eu me dispor a ver as aulas e tudo mais. Mas eu tô repassando para vocês porque eu sei que vai ter pessoas querendo entrar nessa faculdade, né? Principalmente jovens que estão saindo agora do ensino médio e estão procurando uma faculdade para fazer. Então vou tentar passar tudo aqui que eu tô vivenciando agora aqui, como é que tá sendo fazer o EAD e como eu imagino que seria fazer o presencial, tá? Não vou declarar nada, mas vou deixar que vocês pensem, né, com as coisas que eu vou falar, entendeu? Então espero que vocês tirem as próprias conclusões sobre o curso e digam se é bom ou ruim, tá? Segundo semestre, galera. Segundo semestre seria desenvolvimento web responsivo. Provavelmente eu entraria com, sei lá, prototipação de alguma coisa. Aqui é Web Develop, Fusion, linguagem de domínio, design e tal. Que é exatamente isso, galera. Basicamente eu vou ficar no front-end, né? O sexto módulo, no caso, seria sobre... Sexto módulo não, quarto módulo seria sobre análise de sistemas e banco de dados. Provavelmente já bateria de frente com algum banco, né? Então... Caraca, nossa, eu fico impressionado. Tem uns termos que eu não sei o que é, mano. Mas é isso, galera. O quinto módulo, na real, o terceiro semestre, né? Ele entraria com o desenvolvimento de projetos para sistemas, né? E eu também não sei sobre o que é. E isso tá me deixando mais impressionado ainda. E tem mais um sexto módulo, galera, que é sobre desenvolvimento e inteligência artificial, tá? E o quarto semestre seria computação em nuvem. Provavelmente cairia alguma coisa de AWS.
Eu acho bem raro alguma coisa de AWS cair, mas se não cair, nós pesquisa sozinho, faz a certificação sozinho por fora mesmo. Não tem nada não. O 8º módulo, né, do quarto semestre seria Buzines, Inteligência e Big Data, alguma coisa assim. Eu não sei nem se pronunciei certo isso aqui, né? 5º semestre seria Framework, Full Stack, provavelmente vai cuidar sobre Full Stack, depois desenvolvimento mobile. E eu espero de verdade que aqui no desenvolvimento mobile caia alguma coisa sobre, sei lá, Kotlin da vida, tá ligado? Não sei nem se Kotlin é usado no mobile, mas que caia Java em algum lugar aqui, mano. Eu espero de verdade que caia Java, mano. Eu tô ficcionado por isso, eu quero aprender Java de qualquer jeito. Mas voltando aqui, galera, como vocês podem ver, eu não sei muito sobre minha grade, né? Então, o que eu passei pra vocês aqui, eu peço que vocês deem uma olhada mais profunda. Mas falando de uma forma mais clara, assim, olhando tudo, assim, né? Vai tocar em assuntos bem amplos, né? Desde infraestrutura até arquitetura e também o desenvolvimento do projeto em si. E isso é bom, galera. Pelo menos ao meu ver, né? Mas não é somente ver, né, que vai ajudar vocês a alguma coisa aí. Então, bora direto ao ponto, dizer como é que tá sendo para mim fazer esse tecnólogo em ADS, né? Bom, primeiro semestre eu reprovei, tirei 0,2, se não me engano, ou era 2 alguma coisa. Era 2,1 eu tirei. O mínimo era 6. Reprovei totalmente no primeiro semestre. Por que, Matheus, você reprovou? Porque eu tava levando como se fosse um curso normal que eu pudesse ver as aulas quando eu quisesse. Não é assim, galera, não é. E principalmente porque eu reparei que, diferente de um curso que eu demorava uns 40 minutos, uns 1 hora ou 2 horas, no máximo 5 horas para acabar, aqui eu tô demorando 2 dias. Né? E não é à toa, né? Um momento eu parei para pensar nisso daqui, né? Porque logo quando eu assinei para entrar nessa faculdade aqui, quando eu fui conversar com a moça, ela me disse que no módulo, no formato EAD, né, nós tínhamos provas presenciais, né, e tudo mais. E o que eu acabei descobrindo, que por algum motivo o análise e desenvolvimento de sistemas, aqui onde eu faço, né, não tem provas presenciais porque o conteúdo já é muito denso. E foi aí que eu peguei a visão e falei, caraca, mano, então é por isso que eu tô demorando 2 dias pra acabar algo que tipo, você olha de longe e você fala, caraca, muito rápido. Aí quando você começa a ler, você fala, pô, não sabia disso aqui, esse termo aqui, mano, então precisa anotar, tá ligado? Vou me aprofundar, como é que faz isso aqui? Por quê, tá ligado? E assim você fica, né? Então, cara, eu digo que pra mim tá sendo mais questão de constância mesmo, tá ligado? Então, como eu sei que cada aula pra mim tá demorando 2 dias, mas porque eu tô consumindo de fato todo o conteúdo, aproveitando que eu não tô trabalhando nem nada, tô passando o dia inteiro em casa, então, pra mim, tá ligado? É questão mais de constância e tomar vergonha na cara pra fazer essas coisas. Mas agora pra uma pessoa que trabalha, mano, que eu acredito que é uma pessoa que trabalha, tipo, tempo integral, né, não sei, cara, vai dar uma apertada, mas eu acho que se a pessoa dá uma resumida, tipo, máxima, assim, em tudo, assim, ela consegue fazer tranquilo, mano. Vai ser pesado ainda, mas vai ser um tranquilo, assim, tá ligado? Cara, de verdade, ADS, agora aqui vai ser minha opinião, né? Eu nem assinei que eu ia dar minha opinião, mas tipo assim, na minha opinião, assim, ADS é bom para quem tá iniciando na programação, só que tem um porém. Se você é iniciante de programação, tá, eu falei que é para iniciante, mas eu não falei iniciante do zero, tá? É iniciante nível de que eu entendo um pouquinho, tá ligado? Eu quero entender um pouquinho mais, tá? É tipo isso, tá? Mas se você não sabe de nada, não entra na faculdade, tá? Não entra na faculdade. É isso que eu tenho a dizer, tanto por tá vivenciando essas coisas aqui, como também por já ter visto muitos professores, tá ligado? Muitos professores, principalmente professores que já deram aula pra mim, dizendo que, cara, se você não sabe nada de programação, é mais fácil você pagar um curso, um bootcamp, ou fazer alguma coisa dentro de casa, estudar sozinho mesmo, tá ligado? Aprende o básico,
e depois você sobe de nível e vai pra graduação. Por quê? Mano, a graduação ela não vai parar, pegar na sua mão e tirar você do zero, tá ligado? Ela vai pegar na sua mão e vai falar, mostrar tipo aqui, ó, você caminhou por essa estrada aqui, tinha uma porta aqui na sua direita aqui, tá ligado? Tinha uma porta aqui na sua direita e você não viu. Eu vou te explicar pra que ela serve, tá ligado? É tipo isso, entendeu? Então, cara, ela não vai te tirar do zero, mas ela vai te ajudar com bastante coisa. Eu vejo muitas pessoas que falam, não, faculdade não ajuda ninguém em nada e a pessoa precisa estudar por fora. Exatamente, você precisa estudar por fora, mas por quê? Porque o conteúdo é tão denso disso aqui, mano, que se você só estudar isso daqui, você conseguir aprender, você é autodidata. Caso contrário, você lê isso tudo que tem aqui dentro dos conteúdos e não entender, você é igual a mim, tá ligado? Então você é uma pessoa normal que tá querendo aprender o negócio e você quer saber mais. Então para de ser preguiçoso, pelo menos na minha opinião, para de ser preguiçoso. E se você for fazer alguma faculdade, pare de reclamar que tem muita coisa que você não tá aprendendo nada. Se você não tá aprendendo nada que tem na faculdade, não é, tá ligado? Porque a faculdade é ruim. Você tem que repensar isso. Claro, tem algumas faculdades que são ruins. Isso eu posso. Isso eu confirmo com vocês. Mas, cara, tenta dar uma revisada, porque a maioria das vezes é só falta de vergonha da cara, igual foi pra mim também. Entende? Mas o vídeo é esse, galera. O vídeo vai ser rápido, né? Rápido, que uns 17 minutos. Eu demorei bastante falando sobre os módulos, né, do curso. Só que é isso que eu falei pra vocês, galera. Comecei a focar agora aqui, né, nesse segundo semestre aqui. Segundo semestre não, né? No primeiro semestre agora aqui que eu tô fazendo. Só que como é que fala? Em algoritmos e lógica de programação e tudo mais. E eu tô percebendo que, tipo assim, eu tô aprendendo alguns termos computacionais da horas, tá ligado? Tipo, o IHC, por exemplo, que seria a interação computador-humano, tá ligado? Se não me engano é isso. Interação humano-computador. Mano, é muito interessante porque você para pra pensar, você fala, caraca, mano, houve um tempo em que não havia essa interação, tá ligado? Tipo, não havia essa interação tão facilitada para as pessoas mexerem no computador, entendeu? Uma pessoa para mexer no computador precisava conhecer tudo, desde a ciência da computação, tudo, tá ligado? Para conseguir mexer no computador. E hoje em dia a pessoa baixou um aplicativo e tá mexendo, tá ligado? É interessante essas coisas assim, galera. Mas vai fazer análise de desenvolvimento de sistemas? Tenha noção de duas coisas, galera. Se você consegue aprender sozinho e se você tem possibilidade de fazer um presencial. Se tiver possibilidade de fazer um presencial ou semi-presencial, faça. 100% EAD em último caso igual no meu, tá ligado? Você não tem muito o que fazer, tá com a grana apertada e vai e faz, tá ligado? Não vou prometer que vocês vão se tornar grandes programadores com a faculdade, mas o conteúdo que tem dentro da faculdade vai aprimorar vocês o suficiente para que vocês possam se tornar grandes programadores, tá ligado? É aquele ditado, ninguém constrói um prédio, tá ligado? Primeiro as pessoas constroem um alicerce e depois o prédio é construído por cima para ficar firme. Mas é isso, galera. Tchauzinho.